Bom dia, gente. Nesse último dia de SSI, a primeira palestra vai ser do Alexandre Travares, sobre plataforma de dados, a base para a tomada de decisões estratégicas. Bom dia. Abrir o evento é complicado, né? Porque todo mundo com sono, de manhãzinha, chegando agora. Bom, quem aqui já conhece plataforma de dados, já viu falar de plataforma de dados? Mais ou menos. Bom, eu vou explicar um pouquinho, vamos lá. Quem sou eu, né? Eu trabalho na área de tecnologia desde 97, vi essa parte de dados iniciar, tomar proporção, crescer. Então, eu vi a entrada da nuvem, vi a entrada do Big Data e fui acompanhando tudo isso, acabei me especializando em Big Data Analytics. Então, ali não está, mas também especializei em People Analytics, né? Onde a gente faz análise de comportamentos de pessoas. Atuei em empresas como GPTW, Banco C6, Rede Globo, Falcone, e atualmente eu sou arquiteto de Big Data na GFT, atendo grandes clientes da GFT com parte de dados. Então, faço a parte de plataforma, análise de dados e tudo mais. Bom, vamos falar um pouquinho de história antes de eu começar, para que vocês possam entender o que é essa tal de área de dados, o que é plataforma, tá? E lá em 1980, começou-se a ideia de ter um data house. O que é um data house? Data house é um banco de dados ainda relacional, porém orientado a um cubo, né, que eu consigo fazer análises mais rápidas, porque eu tenho dois tipos de banco de dados. Eu tenho o banco de dados transacional, que é aquele que vocês usam em sistemas, cadastros e tudo mais, e eu tenho o banco de dados para data house, que é um banco que eu posso fazer análises, ele é orientado a queries, né? Eu consigo fazer consultas mais rápidas nele. Então, o banco transacional, ele é um banco que ele é feito para que eu possa inserir dados de forma mais rápida. E o banco de data house, né, um banco não relacional, ele é um banco relacional, mas um banco de data house é um banco orientado a consultas, tá? Então, eu tenho, de um lado, o banco OLAP, que é o banco transacional, e do outro, o LTP, tá? Desculpa, o LTP, que é o banco transacional, onde eu tenho orientado a inclusão de dados, e o OLAP, que é um banco de análise, tá? Que eu consigo analisar mais rápido, consigo fazer consultas mais rápidas. Mas isso começou lá em 1980. E ele tinha pouca volumetria, né? Apesar daquela época a gente achar que tinha muita volumetria e utilizava-se muito dado, ele tinha pouca volumetria. Então, com o tempo, foi aparecendo os problemas dele. Como tudo na tecnologia, a tecnologia, a gente brinca que surge uma tecnologia nova, surgem vários problemas novos também, tá? Então, aí surge outra tecnologia para resolver aqueles problemas, que cria novos problemas, que aí, e assim vai num ciclo vicioso. Então, aqui é um pouquinho da história do dado, né? Então, Data House começou em 1980, ele foi um bom tempo, porque a gente não tinha muito poder computacional, aí começa a se aumentar o poder computacional, começa a se entrar a era de IoTs e tudo mais, geração, rede social, gerando dado, começa a sentir a necessidade de um outro tipo de armazenamento, um outro tipo de processamento que conseguisse criar mais rapidez, mais velocidade, dar poder para que esses dados possam ser processados. Aí surge o tal do Data Lake, que hoje é muito falado ainda, né? Então, a gente consegue ali colocar grandes volumetrias de dados dentro dele, mas ele gera uma complexidade que a gente vai ter que montar a estrutura, infra, para analisar isso. Aí vem-se a ideia, né? Pô, o Data Lake veio para substituir o Data House. Não, ele veio para complementar. Tá? Então, a tecnologia do Data Lake veio para complementar o Data House. Data House é uma excelente ferramenta, até hoje ainda, para BI. Então, ou seja, se eu quero fazer um report, um dashboard ali, o Data House me deixa muito mais veloz o meu processamento. Porém, o Data Lake veio junto com ciência de dados e análise de dados, que eu consigo analisar mais rápido, grande volumetria de dados. Então, um não veio para substituir o outro, porém, foi descoberto que o Data Lake não conseguia resolver a parte de Data House. Então, o que se criou? Lá em 2015, cria-se o Data Lake House. Ou seja,
eu consigo unir o melhor dos dois mundos. Colocar os dados de BI e os dados de análise num lugar só, tá? Num conceito só, tá? Então, eu uno o conceito de Data Warehouse com o conceito de Data Lake e crio o Lake House. Porém, ele requer um gerenciamento muito forte, tá? Então, todas essas tecnologias, eu começo a entrar na era de grande volumetria de dados. E aí, começa a se criar um problema, porque eu começo a ter silos de dados, eu começo a ter processamentos isolados, galera gerando dado, e surgiu aquela ideia de que guarde tudo, porque um dia você pode precisar. E aí ficou cara essa brincadeira, né? Porque as empresas começaram a guardar todos os dados possíveis e não contaram que elas iam ter que pagar por guardar esse dado. E depois, para processar isso, ficava caro. Então, não tinha necessidade de guardar tudo aquilo. E aí foi onde começou a aparecer os problemas do Lakehouse. E agora está surgindo aí, desde 2020, o Data Mesh. No Brasil, a gente tem algumas empresas que implementaram o Data Mesh. É um conceito ainda novo, está sendo aplicado no mercado, mas ele transforma o dado em produto. Tá? Então, ele vem para resolver alguns problemas. Então, ele quer quebrar o silo de dados. A gente vai falar um pouquinho mais de detalhe do Data Mesh lá na frente, mas ele vai para quebrar os silos, que é as pessoas terem dados isolados ali, tem grupos de dados trabalhando isolado, e traz o domínio, ou seja, o negócio para perto do processamento, para resolver um problema lá de trás. Tá? Então, um pouquinho de história, eu resumi um pouquinho, porque a gente vai falar bastante durante esse tempo aí de dados. Tá? Bom, e o papel estratégico dos dados nas empresas? Como eu falei, o ano era 2017, o jornal inglês The Economist, reconhecido por sua análise e projeção econômica, afirmou: os recursos mais valiosos não é mais o petróleo, mas sim os dados. Tá? E aí surgiram várias frases, né? Tem uma de um amigo que ele é do Sul, que ele fala que dado é a nova picanha, né? Então, como o pessoal gosta muito de carne lá, ele fala que dado é a nova picanha. Então, existiam novas brincadeiras aí. Mas aí eu gosto muito dessa frase pelo seguinte: realmente, o dado é o petróleo. Por quê? O petróleo por si só não vale nada. Porém, se eu tirar ele lá de dentro, tratar ele, colocar ele lá no fim, ele vai valer muito. Então, ele vai virar gasolina, vai virar outras coisas. Ele vai valer bastante, né? Então, o dado é a mesma coisa. Dado por si só, ele está lá, jogado. O que vale é a informação que ele gera lá no final. O que ele vai dar lá no final. Então, eu tenho todo um trabalho, todo um pipe para tirar isso lá, extrair, processar e tudo mais, e entregar isso do outro lado, tá? Inteligência artificial não é nada sem dados. Então, pode ter inteligência. Outro dia eu ouvi, mas a IA generativa não precisa mais de processamento de dados. Eu falei assim, não, o maior problema dela é que as pessoas não sabem perguntar para ela, porque ela precisa de um dado para ela processar e entregar uma resposta. Então, quando a pessoa não sabe perguntar para ela, o que adianta? Se não tem dado para ela responder algo, ela não vai responder, ela precisa ser treinada. Ela foi treinada com dados de internet até um X tempo. Para mim, colocar ela dentro de uma empresa não é simplesmente catar o ChatGPT e jogar dentro da empresa. Eu preciso colocar ele no contexto da empresa. Ele precisa aprender a linguagem da empresa. Ele precisa entender como a empresa pensa, como está ali dentro. Então, para a gente implementar ele lá dentro, eu preciso treinar ele no contexto da empresa. Vai tirar empregos? Provavelmente, mas vão surgir novos, como toda tecnologia nova. Se eu preciso treinar ele no contexto da empresa, eu vou precisar dos funcionários que entendem aquilo para ensinar ele, tá? Então, vai gerar muito. Então, essa frase é muito legal. Bom, aí eu vou dar um pouquinho do panorama de dados, né? O estudo mostra que empresas ainda para negócio. Eu deixei os links todinhos depois ali embaixo. Então, cara, a gente está falando de 1980. Até hoje, as empresas ainda são ineficientes. Apenas 5% das empresas usam inteligência de dados para otimizar resultados de negócio. Cara, a gente está falando de inteligência artificial, a gente já está falando de um monte de outras coisas, e a gente fala que 5% das empresas têm inteligência de dados. Então, assim, a gente ainda tem muito mercado para ver. 42% das empresas não conseguem acessar seus próprios dados, ou seja,
Cara, 42% das empresas têm lá um RP tratando de toda a venda dela, toda a parte de estoque, ela não consegue acessar seu dado, ela não consegue tirar a informação do seu próprio dado. Então, bem complicado. A cultura data-driven emplaca no país, mas falta integração de dados. Assim, falta integrar muito. E aí, eu vou ter outras e outras, e aí eu entro nessa curva, tá? Bom, maturidade de dados. Por que isso é importante dentro de uma plataforma de dados, dentro de uma empresa, dentro de dados em si? Eu tenho uma curva de crescimento e de entendimento, tá? Se eu vou implantar uma plataforma, se eu vou implementar uma cultura data-driven, se eu vou implementar qualquer inteligência artificial, eu tenho que entender primeiro qual a maturidade de dados dessa empresa. Ou seja, lá embaixo, eu tenho o 2, o 3, o 4 e o 5. Cara, será que eu tenho muita gente que está exponencialmente tratando seus dados? Bom, o que significa cada um desses itens? Incipiente. Eu vou falar que é onde está a maioria das empresas hoje, tá? No país. O ambiente caótico, sem coleta de dados e decisões empíricas, individualizadas, tá? Ou seja, eu não consigo coletar dados ainda, eu não estou coletando dados. O ambiente está todo caótico. Quando a gente vai montar um BI, por exemplo, plugar no banco de dados da empresa, eu derrubo o sistema de cadastro, eu derrubo o sistema de vendas. Então, eu ainda não tenho o dado como analítico, isso se torna custo, não um investimento para que a empresa possa ter retorno e tomada de decisões. Aí, eu tenho o oportunista, que aí, esse estudo, de onde eu peguei essa curva, ele fala que é onde a maioria das empresas brasileiras estão, mas experiência de mercado, eu acredito que estão de trás ainda, tá? Porque a gente pega muito problema. Então, dados coletados sem uma arquitetura de informação orientada a dados. Por quê? Eu tenho lá a arquitetura de software, aonde a maioria da galera, eu tenho vindo falar em várias faculdades, conversar com a galera, a gente vê muito a faculdade falar de sistema, arquitetura de sistema, como vai ser o sistema, fala um pouquinho de inteligência artificial, mas esquece de focar na arquitetura de organização de dados. Por quê? Quando chega nas empresas, eles não dão atenção para isso também. E aí, lá na frente, eles começam a querer olhar isso daqui. Só que aí, quando eu não tenho arquitetura de informação orientada a dados, ferrou, cara. Por quê? Eu vou causar problemas dentro da empresa. A hora que eu preciso analisar um dado, eu não consigo ter acesso àquele dado. Por quê? Aquele dado está num local onde eu não posso acessar ele. Está num data center do desenvolvedor do software. Para pegar aquele dado, eu preciso pedir autorização. Tem uma latência muito alta, ou seja, demora para esse dado sair, e eu não consigo processar a tempo, tá? Eu vou falar um caso aqui que a gente passou um tempo atrás, em um dos produtos que eu trabalhei, que a gente estava implantando uma inteligência artificial que ela detectava ruptura de venda. Ou seja, eu estou lá vendendo, meu cliente está vendendo, a inteligência artificial está olhando e aprendendo o comportamento de venda desse produto. Esse produto parou de vender, ela vai mandar um alerta para o gerente da loja falando assim, produto X parou de vender. Olha se ele não tem, se tem no estoque, né? Se tem no estoque não, porque ele vai conseguir olhar se o estoque fala assim, acabou o seu estoque, não tem mais, parou de vender, você precisa repor estoque. Mas também, quando ela consegue olhar o comportamento de venda e com retroalimentação para a inteligência artificial, o gerente falando para ela, esse produto não tinha na geladeira, por isso parou de vender. Ela começa a aprender o comportamento e avisar, verifica se tem na geladeira. Então, ela começa a aprender o comportamento de venda do produto, tá? Só que aí entra um problema. Para fazer isso, adianta eu chegar no dia seguinte e falar para a loja, parou de vender o Gatorade. Não, no dia seguinte, algum cliente já falou, cara, não tem Gatorade na geladeira. Para que eu preciso de inteligência artificial falando para mim no dia seguinte que parou de vender? Cara, já foi, já era. Então, eu preciso de rapidez. Só que aí eu preciso de acesso a esse dado, né?
como que eu vou conseguir tirar esse dado se o sistema de venda da empresa já está lento por si só? Eu fazer uma venda demora. Se eu plugo mais um software lá dentro, retirando dado, lembrando que toda vez que eu vou fazer um BI, uma análise, ou vou coletar dado para algo, é custoso para o banco de dados, ou seja, vai demorar e vai dar trabalho para ele entregar esse dado. Então, a empresa não está preparada, a arquitetura não está pronta. Passou o tempo, eu investi um dinheiro em cima de inteligência artificial, e o que adiantou? Ela não consegue me responder a tempo. Então, aqui, a gente fala que é oportunista. O 3 é o padronizado. Dados coletados com indicadores válidos, orientado à cultura de dados, uso de sistemas de visualização compartilhada, decisões colegiadas, decisões pautadas em sistemas de monitoramento. Legal, aqui eu já tenho uma empresa que já pensou um pouquinho, foi um pouquinho além e conseguiu preparar toda a parte de dados ali para conseguir entregar um BI. Beleza, mas até aí ainda ela está pronta para olhar o passado. Tá? Então ela está pronta para ter um indicador, olhar o indicador ali, mas ela ainda não está pronta para o futuro. Por quê? Ela não consegue coletar isso em tempo real. Vamos falar assim, tempo real não existe, tá? Eu costumo falar para a galera quando eles falam para mim que eu quero em real time o seu dado. Real time não existe, existe near real time, ou seja, quase tempo real. Por quê? Não dá tempo de eu gravar o dado, processar, entregar e o dado chegar ao mesmo tempo lá. Então, mesmo que eu tenha um sistema de mensageria por meio do caminho, esse tempo vai demorar um pouquinho para chegar, vai ter uma latência e tudo mais para chegar do outro lado. E eu uso muito essa frase quando eu vou fazer projetos de dados, porque normalmente você pergunta para a pessoa, como que você quer esse dado? A primeira resposta de todo mundo é, eu quero real time. Aí você fala, tá, isso tem um custo, e o custo é alto para ter real time. Por quê? Seu banco de dados está preparado para isso? Se não está, você vai ter que melhorar a infraestrutura dele, para você ter real time do outro lado. Você tem um sistema de mensageria dentro? Não, então a gente vai ter que implantar algo para conseguir receber isso do outro lado. O custo começa a ficar alto. Aí você fala para a pessoa que o dado não vai ser real time, ele vai ser near real time. A pessoa fala, eu uso esse relatório uma vez por semana. Se você usa uma vez por semana, por que você precisa desse dado em real time? Tá? Então, a gente começa a ter. Então, aqui ainda não está preparado para tudo isso. Ele está preparado para entregar um BI. Tá? Então, a gente entrou na curva ali, vejam, no terceiro item, ainda não estou preparado para ter uma inteligência artificial plugada ali. Tá? Se eu falei que a maioria está aqui, e na experiência está aqui ele ainda não está preparado para a inteligência artificial. Como que a gente está falando tanto de inteligência artificial no mercado, se a empresa não está preparada para isso? Os projetos de inteligência artificial estão começando a falhar. Por quê? Porque as empresas não estão preparadas, ele não consegue entregar o que ele precisa, aí o que muitos falam, não funciona do jeito que prometem. Não, funciona muito bem, tá? Eu estou implantando uma grande instituição aí, um sistema operacional que vai, uma inteligência artificial que vai ler relatórios, entender e entregar o resumo disso. Ela já funcionou. Ela leu o relatório, ela entregou o resumo no padrão que queria e na língua que a pessoa pedisse. Tá? Então, se eu leio um relatório em inglês, eu consigo entregar em português, em chinês, e ela entrega bonitinho o resumo, com os bullet points que eu quero. Eu fiz isso em 3 semanas. Tá? A infraestrutura, a coleta do dado, a entrega do dado para ela e colocando no ar. É rápido de colocar? É. Mas por que eu fiz em 3 semanas? Porque a empresa já está acima disso na maturidade. Ela já tem um dado, ela já está pensando na inteligência artificial, mas são poucas as empresas. Porque aí eu começo a entrar. A partir daqui, eu começo a estar pronto para uma inteligência artificial. Decisões humanas baseadas em métricas e estatísticas robustas, geração automática de recortes para análises preditivas e prescritivas, aonde começa a entrar a inteligência artificial, tá? Então, gerações automáticas de recortes para análises preditivas e prescritivas. Então, aí eu começo a entrar a inteligência artificial. Eu começo a colocar algoritmos para rodar aqui dentro. Dados coletados, enriquecidos sistemicamente, com alta qualidade das fontes de informação e processamento em alta velocidade. Bom,
acabou aquela história aqui de que eu tenho um Excel que alguém preencheu na mão e eu vou entregar para coletar esse dado. Cara, isso é o que eu mais vejo no mercado. Teve um processo que eu fui fazer outro dia que chegaram com um Excel para mim, ó, você precisa ingerir esse Excel. Eu falei, mas peraí, de onde vem esse dado? Não, esse dado é um Excel. Eu falei, não, cara, é impossível uma pessoa digitar tudo isso aqui. Não vai digitar. Tem alguma fonte que ela tira esse Excel. Não, eu só recebo esse Excel, tá? Me coloca em contato com a pessoa. Eu passei 3 pessoas para trás dessas para chegar num banco de dados onde a tabela estava pronta. Cara, por que eu vou esperar uma pessoa ir lá, extrair um dado, converter para um Excel, colocar numa pasta para eu ler e processar, se eu posso buscar isso lá no fundo? Então, é isso que aqui começa a ser entendido, tá? Eu não preciso gerar no Excel. A própria tecnologia tem a capacidade de fazer isso para mim. Ela vai ir lá buscar esse dado e trazer. Eu não tenho que ficar colocando no meio do caminho pessoas. Por quê? Ser humano, infelizmente, erra muito. E se eu tenho um erro humano no meio do caminho, não vai funcionar legal a minha solução de dados, tá? Então, eu tenho que pensar muito neste ponto. Cara, e quantas empresas estão aqui hoje no país? Muito pouco. Então, tem um mercado muito grande de trabalho. E vou falar para vocês, a área de dados vem crescendo vagas no mercado, a gente na GFT tem muita vaga, não consegue preencher porque tem falta de profissional. Aí eu ouço muito no mercado, tá desemprego, o cara de TI tá sem emprego. Cara, tem algo errado aí, porque vaga tem bastante. Então, só falta vontade de estudar e correr atrás, tá? A área de dados é uma área complicada, muito complexa, e a gente precisa estar sempre estudando. E é uma área que se atualiza assim, rápido. Beleza? Bom, quinto e último, o exponencial. Aqui é o sonho de toda empresa. Por quê? É o estado da arte da gestão orientada a dados, onde quase não tem problemas mais. Dados coletados e enriquecidos sistemicamente, com decisões executadas de modo automático, ou seja, com inteligência artificial, com relatórios e tudo automático. Eu não preciso pôr a mão em nada. Tá? Por mecanismo de inteligência artificial com grande nível de transparência, ou seja, de nada adianta eu colocar uma inteligência artificial se eu não souber explicar o que ela fez. Como é que ela vai me dar um relatório? E como é que ela vai me entregar uma ação se eu não sei e não é explicável como que ela chegou ali? Tá? Por quê? A inteligência artificial também mente, tá? Vocês vão ver nas últimas notícias aí de tecnologia que algumas inteligências artificiais passaram a mentir. Por quê? Ela aprendeu, cara. Ela tem viés. Se alguém colocou lá com viés, ela vai ter viés. Já aconteceu eu trabalhei muito com People Analytics, então já aconteceu muito de você olhar para uma base de dados onde a maioria era homens. Na hora que ela ia contratar ou selecionar o currículo, o que ela fazia? Ela pegava os currículos de homens, porque a base de dados que foi dada para ela já foi enviesada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, aqui a gente começa a ter toda essa transparência e consegue analisar e chegar no ponto, tá? Essa última implantação que eu comentei com vocês de relatório que a gente está fazendo, imagina uma instituição financeira não saber explicar o relatório que saiu no final. Então, eu tenho lá métricas e tudo mais que vão explicar o porquê ela chegou naquela decisão, por que ela chegou naquele resultado, tá? Legal. Maturidade. Falamos de maturidade e o que é uma plataforma de dados. Bom, não vou ler ali porque está ali, mas uma plataforma de dados, ao contrário do que todo mundo pensa, não é a plataforma que entrega o dado. Ela é responsável pelas ferramentas de processamento de dados, ferramentas de análise de dados, ferramentas de visualização de dados. É isso que cuida uma plataforma de dados. E a importância dela, cara, se eu não padronizar tudo isso, se eu não tiver uma plataforma, então está surgindo no mercado aí os engenheiros de plataforma, novas vagas para plataforma de dados. Por quê? Porque viu que se eu deixar na mão da empresa, daqui a pouco eu tenho um monte de ferramenta de dados, cada um usando uma, e como é que eu consigo contratar pessoas na hora que isso se torna importante, tá? Vou citar um caso aqui, aconteceu em uma das empresas aí, que a pessoa começou a usar um banco de dados X,
Numa reunião, a gente entrou numa reunião, eu falei assim, cara, mas por que vocês estão usando essa ferramenta? Ah, porque a gente gostou dela. Falei, cara, mas ela é open source, não tem suporte, a comunidade dela é pequena, e você está colocando num processo crucial dentro da empresa. Se essa ferramenta parar, como é que a gente faz ela voltar no ar? Não, porque fica tranquilo que a gente dá um jeito e tal. Eu falei, bom, meu papel aqui é alertar. Uma semana depois, eu recebo uma mensagem no Teams. Olha, você comentou daquela ferramenta X. Você tem alguma solução? Eu falei, como assim? Ela parou. E a gente não consegue colocá-la no ar, porque ela não aguentou a quantidade de dados que ela tinha que processar. Ia parar um processo crítico da empresa. A sorte é que, como eu estava na parte de dados, extraindo dados, eu tinha extraído todos os dados que estavam lá, tinha plugado um sistema de extração de dados lá e estava extraindo todos esses dados para o BigQuery do Google. Então, todos esses dados estavam lá. Quando ela caiu, eu fui com o pessoal do sistema e falei, cara, aponta para esse cara aqui, que eu fiz uma réplica para o lado de cá. E a gente conseguiu levantar a operação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E, por isso, a plataforma é importante. Porque se a gente não tiver uma padronização de tecnologias, pensem que está surgindo a cada minuto aí uma tecnologia nova de trabalhar com dados. Agora, a nova é o DocuDB, né? Tá, beleza. Show, ele é legal, faz um monte de coisa. Aí já estão colocando que ele substituiu o Pandas. Calma, respira, porque dentro de uma empresa, se eu colocar tecnologia nova, eu nunca vou parar de migrar e eu nunca vou colocar minha operação em dia. Porque se eu sempre estiver usando algo novo, cara, quando que eu vou me concentrar no que realmente eu tenho que fazer, que é entregar valor para a empresa? Toda hora eu estou migrando, toda hora eu estou usando tecnologia nova. Então eu tenho que padronizar. Então ela tem que passar por um crivo de técnicos que falam assim, cara, isso aqui está homologado para utilizar. Então, na carreira de vocês vão ouvir muito em grandes empresas, esse sistema está homologado para você usar aqui dentro ou não está homologado. Aí muita gente fica brava, mas ele é legal, tal. Beleza, cara, eu vou falar um caso bem legal. Scala. Scala é uma linguagem que o Spark usa para processar dados. Ela torna mais veloz quando eu tenho grande volumetria de dados. Eu usei isso uma vez, eu precisei usar isso uma vez na minha vida, que eu trabalhei com petabytes de dados processando, e eu precisava de velocidade. Aí, tirar do Python com o PySpark para a Scala, reduziu o meu tempo de processamento. Por quê? O PySpark ele é interpretado. A linguagem nativa do Spark é o Scala, então eu não preciso interpretar. O que o Py, por trás dos panos, acontece com o PySpark? Quando eu mando um processamento para o Spark, ele vai pegar o PySpark, converter para Scala e depois processar. Já no Scala, ele processa direto. Então, a gente processou em Scala. Aí, o que eu vejo no mercado? Algumas empresas acontecendo. O Spark é mais rápido, vamos jogar para ele. Tem profissional no mercado que programa Spark? Tem muita gente com PySpark, mas tem poucas pessoas que trabalham com Spark, com Scala. Porque o Scala vem do Java. Quem aqui já mexeu com Java sabe que não é fácil e o pessoal não gosta. Então, o Python é mais simples. Porém, tem hora que a gente vai ter que usar, tá? Então, com isso, o pessoal vai lá e usa Scala. Legal, a hora que eu preciso mexer nesse projeto, quem vai olhar para ele? Eu acho gente no mercado para fazer isso rápido. Então, tem N coisas que eu tenho que olhar, tá? Essa ferramenta tem suporte? Essa ferramenta eu consigo, num caso de desastre, fazer o recover rápido. Eu consigo um profissional para trabalhar com ela, porque o profissional pode pedir a conta, pode cair, quebrar o pé e não vir trabalhar. E aí, alguém consegue dar suporte nisso? Então, por isso que uma ferramenta tem que ser homologada. Ela tem que ser tá pronta para a empresa, tá? Então, porque eu olhei tudo isso daí e aí ela está homologada para trabalhar. Então, isso é função de uma plataforma de dados. E o benefício dela? Ela dá tomada de decisões mais inteligentes, porque a gente consegue se concentrar em fazer o que tem que ser feito, tá? Melhora a eficiência operacional, automatiza tarefas repetitivas, porque aqui eu não preciso mais. Eu começo a pegar o que a galera faz repetitivo e colocar ferramenta para resolver esse problema. Redução de custo, porque eu não tenho essa questão da galera ficar colocando
uma ferramenta nova a cada segundo lá dentro da empresa e eu tenho que pagar uma licença nova, porque, cara, muitas ferramentas open source, ela é open source até que eu coloque dentro de uma empresa. Até que eu uso. E ela é open source, ela não tem custo. Quem gosta muito de open source vai ver que um dia vai bater de frente e falar assim, nada é de graça. Tá? Cara, se ela é open source, alguém vai ter que instalar. Você vai ter que pagar para a pessoa instalar. Alguém vai ter que dar suporte, você vai ter que pagar o suporte. E dependendo da ferramenta, ela tem um adendo dentro do contrato dela, que quando você usa para tal coisa, você precisa pagar licença, senão você toma uma multa. E aí você não pode esquecer desses pontos, tá? Então ela traz essa redução de custo. E aumenta a competitividade da empresa, porque ela consegue focar nas coisas que tem que focar. E os principais componentes de uma plataforma de dados. Em gestão de dados, ela é responsável por coletar dados de diversas fontes, com sistemas transacionais, bancos de dados, legados, APIs e redes sociais. Ela é responsável por coletar, tá? A ferramenta que coleta, o que ela vai coletar, é a área que está usando a plataforma que vai falar, tá? Então, eu vou coletar coisas de Twitter, de Facebook, de Instagram. Eu vou falar para ela que eu quero coletar e o que eu quero coletar, tá? Então, quando eu falei para vocês que eu trabalhava com petabyte de dados, uma parte era aí, ó, a gente coletava dados de rede social. Agora, você imagina o seguinte, o que eu peguei nessa empresa que a gente coletava dados de rede social, lá em gestão, a gente estava implantando a plataforma de dados. Uma área X coletava dados do Twitter. Outra área coletava dados do Twitter. Uma usava uma ferramenta, outra usava outra. E não se conversavam, tá? E coletavam. Consequência disso, eu tinha um custo de licença de um lado, um custo de licença com o Twitter, porque eu estava batendo na API do Twitter e eu pago por isso, de um lado e do outro. E detalhe, os dois estavam coletando a mesma coisa. Eu tinha um custo de armazenamento duplicado. Quando isso bateu na plataforma, o que aconteceu? Opa, peraí, por que você está coletando esse dado aqui? Vamos voltar e eu começo a dar governança para as coisas, tá? Então, eu consegui olhar e falar assim, opa, peraí, você está coletando? Não, vamos fazer o seguinte, agora você só coloca a hashtag que você quer. Bom, a hora que a gente entrou com isso, a gente matou mais um monte de coleta de rede social, porque agora você vai lá e cadastra na plataforma a hashtag que você quer coletar dentro da rede social, ou qual é a query que você quer fazer nas redes sociais. E aí ela vai trazer esses dados para dentro de casa e você não precisa mais ficar se preocupando com ferramentas. É só colocar lá e ela vai trazer. Tá? Armazenamento de dados. Armazenamento de dados de forma segura e escalável, utilizando tecnologias como Data Warehouse, Data Lakes, Data Vaults. Então, assim, eu consigo olhar para o meu armazenamento e falar, cara, agora eu armazeno tudo dentro de um storage. Eu consigo guardar tudo, tudo que for dados de vídeos, redes sociais, eu jogo dentro do storage para que uma ciência de dados possa vir buscar. Então, eu começo a ter um armazenamento mais seguro, porque eu consigo olhar para aquilo, colocar a segurança da informação para olhar aquele dado, ter governança daquilo e fica guardado. E isso se torna muito escalável, porque eu estou me preocupando com a escalabilidade. Eu sei que a plataforma tem que olhar aquilo de uma forma que hoje eu tenho 1 mega, amanhã eu tenho 1 penta. Então, isso tem que ser armazenado. O processamento de dados, transformar e preparar dados para análise, limpando, normalizando, enriquecendo, também, porque imagina numa empresa quantos processos repetitivos deve ter de processamento de dados. Então, eu estou lá coletando rede social, eu vou coletar o Twitter. Cara, o Twitter tem um monte de carinha no meio lá. Eu preciso arrancar essas carinhas do meio. Eu não posso fazer isso numa paulada só. Aí você faz tudo, limpa e entrega. Aí o cientista de dados fala assim para você, não, cara, essas carinhas para mim é importante. Fala, mas para quê? Cara, a carinha fala de sentimento, um monte de coisas ele consegue detectar com as carinhas. Opa, então eu tenho que voltar um passo atrás e deixar esse dado bruto. Então eu começo a olhar para o processamento de dados e ter um pipeline de processamento. E aí eu entro com as camadas, né, de dados. A camada de dado bruto, a camada tratada, e consigo ter esse processamento em sequência.
Um outro componente é a análise de dados. Cara, aqui ele fala exatamente a plataforma. Fornecer ferramentas e recursos para explorar, analisar, visualizar dados, utilizando técnicas de BI, Machine Learning e Data Mining. Cara, eu cheguei em empresa que o cara tinha Tableau, que é caro a licença, tinha Power BI e tinha Data Studio do Google. Cara, ele tinha 3 ferramentas de visualização. Aí, cuidado do cara que tinha que analisar os dashboards, né? Porque o cara tinha que entrar numa plataforma para olhar um dashboard. Aí ele queria ver um outro dashboard, ele tinha que entrar na outra. Aí ele queria cruzar esse cara com esse, não dava mais. Porque um estava numa ferramenta, outro estava na outra. Então, aqui eu começo a padronizar isso daí, entregar mais rápido, tá? E a governança de dados, que eu falei dela já, ela vai estar embutida em tudo isso daí. Por quê? Quando eu tenho uma plataforma, a governança vem e consegue olhar, consegue governar o que está sendo processado. Agora, com a LGPD, eu preciso garantir que o dado da pessoa identificável seja excluído, se ele não tiver um fundo legal para ter armazenado aquilo ali. Então, como que eu vou saber? O cara, o Ale entrou lá, pediu a exclusão do dado. Cara, imagina se eu não tenho uma plataforma, se eu não tenho uma ingestão centralizada, um armazenamento centralizado, um processamento de dados centralizado na plataforma, com uma governança cross que me consiga rastrear isso. Como é que eu apago o dado do Ale? Não apago. Sempre vai ter problema. Então, esses são os componentes de uma plataforma de dados. Quando eu falo de plataforma de dados, ela não é nova, o conceito começou a ser aplicado, mas ainda eu tenho o mesmo problema de sistemas. Eu tenho plataformas monolíticas, onde tudo está num lugar só, e eu não consigo ter mais squads usando isso, né? Mais grupos usando isso. Então, eu começo a ter... eu tenho uma linha grande. Gerenciar toda essa plataforma era complexo, porque imagina o seguinte, está crescendo minha volumetria de dados. Grandes indústrias com milhões de funcionários, a plataforma crescendo. Cara, começa a ficar complicado, tá? Isso é uma arquitetura monolítica real e simples, tá? É uma arquitetura dentro da AWS, rodando uma arquitetura monolítica, ou seja, do lado de cá eu tenho o source de dados, no meio eu tenho o processamento, do outro lado eu tenho a análise de dados, e embaixo eu tenho as ferramentas que estão sendo usadas. Cara, tudo passa por aí. Imagine que todo dado da empresa passa por aí. Essa plataforma caiu. Caiu a empresa inteira. Então, a gente tinha malhas de dados gigantes antigamente, que eu conseguia, ainda tem, né? Antigamente não, porque ainda a gente tem muito. Está migrando agora, assim como os sistemas estão migrando para microserviço, plataformas de dados estão migrando para o Mesh. Então, eu tinha sérios problemas aqui. E aí, é onde entra o Mesh, que ele veio para resolver, tá? Eu começo a sair daquela arquitetura monolítica e entender que eu tenho produtos de dados, tá? Eu tenho domínios de dados, onde cada domínio de negócio possui e gerencia seus próprios dados, promovendo responsabilidade e expertise social local. Bom, por que esse ponto é importante? Lá atrás, eu tinha uma equipe de TI. Essa equipe de TI era responsável pela plataforma. Aqui, eu tenho o domínio de dados, e aí a plataforma começa a ficar mais importante ainda. Por quê? Eu tenho domínio de dados. Dentro dessa equipe, eu tenho o negócio próximo do técnico. Então, eu tenho lá o engenheiro de dados, o cara de negócio, junto, tá? E eles começam a tratar esse dado. Cara, se eu não tenho uma plataforma que define o que ele vai usar, qual ferramenta, imagina o quanto isso vai exponencializar o problema que eu tenho de usar ferramentas diversas dentro da empresa. Então, eu começo a ter o domínio. E eu trato dados como produto. Os dados são tratados como produtos, interfaces bem definidas, documentadas, facilitando o compartilhamento e a reutilização. Ou seja, se lá em cima eu tenho o cara que é específico, então eu tenho dado de cliente, eu tenho um domínio de dados de clientes. Esse domínio é responsável por conhecer todas as regras de negócio. Esse cara tem um produto de dados que chama cliente.
e ele fornece para outros domínios. Eu não vou mais ter que extrair o dado do cliente lá para um negócio novo. Eu vou consumir o dado do produto de dados de clientes. A plataforma de dados self-service, ou seja, eu tenho uma plataforma que eu consigo ir lá e usar as ferramentas, então eu não vou colocar o que eu quiser, eu vou usar ferramentas homologadas. E controle federado. Governança e segurança de dados são federados, ou seja, eles olham para tudo, tá? Mas aqui entra um ponto legal, porque quando eu tenho domínio, se eu estou tratando dado de clientes, eu tenho uma legislação que implica em cima disso, que é a LGPD. Esses caras são especialistas nela. Eles sabem falar o que aquele dado pode fazer ou não pode fazer. Na área bancária, eu tenho o PCI, que é uma legislação de cartão de crédito, ou seja, o número de cartão de crédito não pode ser passado para ninguém. O cara do domínio de dados sabe dizer para você se eu posso ou não passar esse dado. Então, ele não vai deixar o número de cartão de crédito vazar, ele vai cuidar. E a governança federada e segurança está olhando para tudo isso, tá? Então, ela está dentro da plataforma. E aqui eu tenho, a partir daí, uma arquitetura data mesh, uma arquitetura mais clean. Eu posso ter do lado de cá o data consumer, ou seja, os consumidores de dados e as ferramentas de dados que vão ser usadas. Do outro lado, né, para quem está olhando de frente para o slide, do lado esquerdo, eu tenho os produtos de dados. Esses caras são os caras produtores de dados, então são os caras responsáveis pelo dado em si. Lá em cima, eu tenho a governança de dados. São os caras que vão ficar olhando para baixo, falando, cara, esse domínio aqui está consumindo um dado que ele não pode. Então, eu vou conseguir rastrear isso daí. Ou o produtor de dados está produzindo um dado que não é dele, tá? E embaixo, eu tenho as ferramentas. Então, as ferramentas que são homologadas para que eu possa estar utilizando. E dentro de cada um, lá nos consumidores, vocês só podem usar essas ferramentas. Do lado do produtor, vocês só podem usar essas ferramentas. A partir daí, quando eu gero um pipeline de extração e processamento de dados, eu tenho um pipe, que é daquela squad, daquele domínio de dados. Se ele cair, cai só ele. O resto está funcionando e processando. A não ser que o dado dependa dele. Aí o próximo vai ter que esperar ele voltar para continuar processando o dado dele. Que um produtor pode ser um produtor e um consumidor de outro produtor. Tá? E aí é onde entra a complexidade do data mesh. Bom, vamos um pouquinho aqui nas considerações finais de tudo que eu falei. O porquê a plataforma de dados seria uma plataforma estratégica e ela vai entregar muita exponencialidade para a empresa, né? As plataformas de dados são ferramentas essenciais para as empresas que desejam tomar decisões estratégicas mais inteligentes e baseadas em dados. Por quê? Porque eu vou estar com o dado gerenciado, eu vou garantir a qualidade desse dado, então eu vou ter garantia que aquele dado realmente é o que ele está falando. Por quê? Vamos supor o seguinte aqui em cima, tá? Eu tenho lá uma área. Eu entrei uma vez numa reunião e a gente estava... eu estava sentado nessa reunião e começou a apresentação dos números da empresa. Era uma empresa que produzia alguns produtos para o mercado, né? E o número chegou o primeiro cara, os caras de vendas falou assim, pedidos entregues, X. Aí entra o cara de produção, pedidos entregues, Y. Entra o cara de expedição, pedidos entregues, Z. Cada um com um número diferente. O diretor da empresa automaticamente levantou a mão e falou, cara, peraí, como pode eu ter 3 números diferentes dentro do mesmo relatório? Eu entreguei quantos pedidos no fim das contas? Se vocês forem diretor da empresa, o que vocês estariam assumindo? Qual o número que eu vou tomar como real? Bom, eu dei risada e falei, peraí, eu entendi o problema aqui. Vamos lá. Vendas. Aonde você pegou esse número? Eu olhei lá no meu relatório e eu peguei pela data de faturamento. Quantidade de pedidos faturados, não quantidade de pedidos entregues.
E você, expedição, de onde você pegou? Ah, eu peguei todos os pela data de carga do caminhão, todos os pedidos foram carregados. Então, para vendas, pedido faturado era pedido entregue. Para expedição, pedido carregado no caminhão era pedido entregue. E para produção? Era quantos pedidos ela entregou na expedição, quando finalizou a produção do produto. Então, nunca ia bater esse número. Só que vocês perceberam que eu falei regras de negócio diferentes para o mesmo campo? Então, quando eu trago para o domínio de dados, e eu falo para vocês que as tomadas são estratégicas e mais inteligentes, ele vai olhar e falar, opa, peraí, tem regra de negócio diferente. Eu tenho que mudar o conceito disso. Então, a hora que eu coloco lá, pedidos faturados, o cara entendeu que eu tenho um X. Pedidos produzidos, o cara entendeu que é outra coisa, tá? E quando eu entrego pedidos expedidos, então eu criei 3 regras de negócio, 3 coisas diferentes. Mas por que isso acontecia? Lembra lá atrás das plataformas onde era a área de TI que gerava um dashboard? Cara, o cara virou para ele e falou assim, eu entreguei X pedidos. Que ele colocou? Pedido entregue. Pedidos entregues. Expedição falou assim, eu também já entreguei X. E eles foram nesse caminho de pedidos entregues, colocaram uma regra de negócio que explicava outra coisa. Então, quando eu dou o domínio para a área de negócio poder apresentar o que ela vai dar, raramente vai dar esse tipo de problema, porque ela tem a gestão daquilo ali. A escolha da plataforma de dados certa, implementada numa arquitetura adequada, as empresas podem desbloquear o valor de seus dados e impulsionar o sucesso do negócio. Bom, aqui vem um tema legal, né? Porque se eu não escolher a ferramenta certa, tá? Eu tenho N ferramentas no mercado, qual que eu vou usar? Eu vou dar um exemplo aqui bem fora disso daí, tá? Muita gente critica o Python. O Python não presta, o Python não serve para nada, e eu concordo com essas pessoas. Pô, Lê, mas você é de dados e concorda? Sim. Qual uso você está fazendo do Python? Ah, eu estou desenvolvendo um site para a internet. Cara, ele é antigo o Python, ele já não estourou no mercado porque ele não servia para fazer isso. Aí ele criou fama processando dados porque acharam uma função para ele e ele funciona muito bem processando dados. Aí o que você quer fazer? Voltar ao que ele não fazia bem, colocar ele para fazer site de internet. Ele vai dar problema? Vai. Ele vai ser bom? Não. Então, assim, eu costumo dizer que não existe ferramenta ruim. Existe mau uso dela. Tá? Não adianta nada eu pegar um martelo e tentar pregar um parafuso. Não vai fazer bem, ele vai rachar a madeira, ele vai fazer N outras coisas, vai entortar o parafuso, vai quebrar o parafuso, mas não vai ser para aquilo. E aí que vão falar? O martelo não presta? Ou o parafuso não presta? Não, ferramenta errada para a função certa. Então a gente tem que escolher muito bem. Então, para isso a plataforma de dados está ali, para olhar, testar, verificar se aquela ferramenta realmente é para aquilo e se ela serve porque a gente está querendo usar ela. É importante lembrar que a implementação de uma plataforma de dados é um processo contínuo, que exige investimento contínuo em recursos, tecnologias e treinamento. Bom, plataforma de dados não é aquela coisa que eu chego e falo assim, implantei, tchau, até logo. Não, por quê? A gente está falando de dados, dado é uma coisa viva, tá? Eu falo muito para a galera que não adianta nada. Tem algumas tecnologias no mercado que ela tem tempo limitado de execução. Aí a galera coloca para processar dados. Aí entra uma carga gigante de dados, não dá conta porque o tempo não deu. Aí você fala assim, mas, não, cara, a ferramenta é boa, o desenvolvedor fez algo errado. Não, a escolha da ferramenta foi errada. Então, assim, a gente tem que olhar sempre para a plataforma. Se vão surgindo tecnologias novas, é porque ela veio para resolver algum problema novo. Será que eu não estou tendo esse problema na minha empresa? Será que eu não preciso atualizar minha plataforma? Será que eu não preciso homologar uma ferramenta nova para a minha plataforma para que o pessoal possa utilizar ela e continuar tendo entregas contínuas e de valor para a empresa? Então, essas são as considerações finais. E aí, eu quero te abrir para vocês perguntarem. Eu costumo dizer que toda dúvida não tirada é um conhecimento que deixamos de ter. Então, se a gente está com uma dúvida,
guarda ela com a gente, o conhecimento não veio. O coleguinha do lado perdeu. Por quê? Eu não perguntei, ele poderia estar com a mesma dúvida, ou ele poderia não ter pensado naquilo, e essa dúvida não surgiu. Alguém tem alguma pergunta? Posso encerrar? Bom, obrigado pela apresentação. É muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta sobre a adoção de data mesh, né? Você acabou de falar que no contexto de várias empresas que você visita, a troca de dados ainda é feita com planilhas de Excel e a gente sabe que isso é muito, muito comum, assim. E aí a gente está pensando numa situação em que, ao invés de você ter uma arquitetura onde os dados estão centralizados e cuidados por talvez algumas poucas pessoas, mas que sejam especialistas nesses dados, a gente está tentando descentralizar ainda mais e colocar responsabilidade mais próximo das pessoas que produzem dados, mas numa situação que tem esse contexto em que ainda há uma mentalidade de que os dados são planilhas do Excel que deveriam trafegar. Então, como é que você vê essa adoção de data meshes na indústria brasileira? Você está otimista com isso ou não? Cara, otimista eu estou. Mas, assim, as empresas brasileiras ainda não têm maturidade para implantar um data mesh dentro, porque vai virar bagunça. Por quê? Quando a gente chega para implantar o data mesh, a primeira coisa que a pessoa fala, a frase data mesh, o dado é democratizado. Todo mundo pode acessar o que quiser. Mentira. Não é isso que o data mesh fala. Ele fala que sim, que o dado é democratizado. O metadado é democratizado, ou seja, o dado sobre o dado todo mundo pode ver. Agora, o que está dentro dele depende da legislação. Se você pode ou não ver. A implementação disso vai ajudar muitas empresas, principalmente na questão do silo de dados. Por quê? E aí é outro ponto, né? Que se não tiver uma maturidade alta, todo mundo começa a criar silo, cada um processar o seu dado, e daqui a pouco virou uma bagunça só. Então, ela resolve esse problema do silo com a governança federada. Ao contrário de o dado começa a estar perto do negócio, começa a ter o produto, a governança ela é cross, ela vai olhar de cima e falar assim, opa, você não pode fazer isso. Então, número de cartão de crédito. O PCI fala que se eu ir buscar o número do cartão de crédito dentro da base do cartão de crédito, eu tenho que me enquadrar na gestão de PCI e passar por toda o compliance de PCI. Agora, se a infraestrutura de PCI mandar esse dado, ou seja, se o produtor mandar esse dado para frente, o que está lá para frente não tem mais que se enquadrar. Quem tem que se enquadrar é o cara, é só esse produtor. Então, aí o data mesh começa a ajudar muito. Quanto à legislação de LGPD, o dado de pessoas, ele pode sair, você pode usar, você não pode usar. Então, ele vai ajudar muito, mas vai demorar para as empresas conseguirem se adequar a tudo isso. Por quê? Requer uma boa maturidade, requer uma cultura data-driven muito forte, e o data mesh não é uma coisa que você implanta e tchau. É uma jornada, e essa jornada não tem fim. Eu vou sempre ter que estar olhando, crescendo, e o data mesh criar uma cultura. Eu falo que o pior de tudo do data mesh não é a parte de dados, é a mudança cultural que a empresa vai sofrer. Obrigado. Mais alguma pergunta? Tá indo? Ok. O senhor havia comentado que, às vezes, quando a gente coleta os dados, isso pode acabar criando um viés, e normalmente esse viés é ruim. Tem alguma vez que talvez um viés proporcionado pelos dados pode ser algo positivo? Cara, tem. Vamos supor, se eu estou tratando dados, vamos falar na questão de gênero ali, e eu tenho um dado que eu estou analisando essa questão, tá? E eu começo a pedir para ele olhar isso, ele vai responder para você, essa base, ela está mais masculina do que feminina, ela está mais orientada para tal gênero do que para tal. Então, você começa a olhar isso, tá? Então, esse viés que veio na base, você usa ele. Então, você tem consciência e está olhando para ele. O problema é quando você não está olhando para ele e usa ele, tá? Eu costumo dizer que, assim, se você não quer enviesar uma base, você vai usar lá a questão que eu falei de contratação. Você precisa olhar para o gênero? Por que você está colocando essa variável dentro de uma inteligência artificial se ela não faz diferença? Se na contratação o que importa é o que a pessoa sabe fazer
o que a pessoa aprendeu, não importa o gênero, importa o profissionalismo dela. Então, cara, por que você está usando essa variável? Então, você não tem por que usar ela. Tira ela fora da sua base, joga ela fora e não serve para nada para mim aqui. Agora, quando eu quero analisar a questão de gênero, eu coloco ela para dentro e olho o viés que ela está tendo para mim olhar o viés do mercado. Então, eu consigo analisar e entender o viés de mercado. Voltando à pergunta do professor, eu sei que ninguém pode prever o futuro, mas você acha que a mudança na cultura das empresas vai ser a grande virada de chave para implementar o Data Mesh? Tá, eu vou deixar uma provocação. Será que ninguém pode prever o futuro? Será que a inteligência artificial não faz isso baseado na quantidade de dados que ela prevê? Por que eu estou falando isso, tá? Eu já vi a inteligência artificial falar que o Gatorade parou de vender porque ele não tem mais na geladeira. Porque ela entendeu o comportamento de venda daquilo e previu que ia faltar Gatorade na geladeira. Então, assim, será que não pode? É uma provocação, tá? Qual foi a pergunta? Que eu falei e esqueci. Se você acha que a mudança na cultura das empresas vai ser a grande virada de chave para poder implementar. Essa é a virada de chave. Se a empresa não mudar o pensamento, mas se ela não virar para dados, e ela não pensar que, cara, eu tenho que tomar cuidado. Por que eu falo cultura, tá? A cultura hoje em dia dentro de uma empresa é a seguinte: eu preciso do meu dado, eu vou lá e pego, coloco numa planilha, processo e faço. A partir do momento que a empresa não parar para pensar e falar assim, as pessoas da empresa, tá? Eu vou dar treinamentos em grandes empresas, e a gente chega lá, qual a primeira pergunta quando a gente fala de Data Mesh? Ah, mas eu sou consumidor, mas eu processo dados. Eu falei, não, então sua conta não pode ser consumidora. Você tem uma conta produtora. Mas que dados você processa? Eu processo dado X, mas espera aí, isso é do domínio tal. Ah, mas eles demoram muito para me entregar. Mudança de cultura. Não é que ele demora muito, ele tem uma legislação para cumprir. E aí é onde a gente começa a explicar, cara, você precisa mudar seu pensamento. Você não pode simplesmente pegar esse dado e tratar. Por quê? Você sabe o que você está fazendo. E se eu peguei o número do cartão de crédito e tratei? Coloquei para frente. Eu desconheço o PCI. Coloquei ele para frente. A multa que essa empresa vai tomar lá na frente porque compartilhou o número de cartão de crédito. Essa base vazou. Cara, que prejuízo. Qual vai ser o prejuízo para a marca? Porque vazou o número de cartão de crédito. Então, tudo isso eu não estou olhando, mas o cara do domínio de dados olha tudo isso. Então, por que ele está demorando para te entregar? Ele precisa ver se você pode ter acesso àquilo, ele precisa entender algumas coisas para poder te entregar esse dado. E aí o pessoal fala, gera muita burocracia. Cara, às vezes a burocracia é necessária. Quantas empresas a gente está vendo no mercado aí que teve invasão de dados, que vazou tal coisa? Por quê? Então, a gente tem que começar a olhar. Então, essa é a cultura que tem que mudar, tá? A cultura do que eu preciso, eu vou lá, pego e faço. Não, cara, não é só você ir lá e pegar e fazer. Tem uma legislação por trás disso, tem um processo por causa disso, você precisa começar a entender ele. Então, esse mindset precisa mudar. Enquanto esse mindset não mudar, você implantar o Data Mesh, você pode causar um problema gigantesco para a sua empresa e ter mais problemas. Então, precisa mudar essa cultura de dados, criar-se uma cultura de dados na empresa. Mais alguém? Eu tenho uma perguntinha, já que ninguém tem pergunta. Temos pergunta no online? Beleza. A minha é, como então nós, né, meros alunos de GSI, podemos começar a aplicar isso, começar a entender mais sobre isso? Vamos lá, cara. Ó, eu brinco que lá atrás, quando eu comecei, em 1997, eu moro numa cidade do interior de São Paulo, Atibaia. Eu tinha que sair de Atibaia, ir até São Paulo para fazer um curso, ou naquela época comprar um livro, porque não tinha internet forte. Então eu acordava de manhãzinha, às vezes voltava tarde da noite para casa, fazia curso o dia inteiro para conseguir colocar. Hoje a informação está aí na internet, a seu dispor. Só que aí você tem que aprender a selecionar o que é bom, o que é ruim. E um detalhe que eu falo muito para a juventude. Ah, não dá tempo. Cara, quantas horas você fica no Instagram? Teve uma palestra que eu fui dar numa faculdade outro dia, que a pessoa me perguntou como que ela acha tal informação. A minha resposta para ela foi a seguinte: se você gostou de uma menina, do menino ou de alguém, você não acha o perfil dele no Instagram? Você não vai lá stalkear ele? Como é que a informação que você precisa você não acha na internet? Cara, tá aí, tá fácil, é só estudar. E detalhe, a maioria
é de graça, tá? Eu estou fazendo alguns cursos de atualização dentro da AWS, a AWS tem uma área que chama Skill Builder. Cara, ela tem muito curso de graça sobre a plataforma da AWS. Aí você vai falar para a galera, nossa, isso existe? Cara, se fosse um joguinho novo dentro do Instagram, tava todo mundo compartilhando e usando, não tava? Então, assim, cara, é só correr atrás, a informação está aí. Se fosse lá atrás, eu falava para você, é difícil, você tem que correr atrás, tem que ir lá, você tem que sair de um lugar e para o outro, fazer curso, procurar um profissional que manja daquilo. Hoje em dia, está um clique de você, o profissional, tá? Há um clique mesmo. Por quê? Tá aqui, ó. Vocês conseguem me conectar no Instagram, no LinkedIn, tudo mais, e conseguem falar comigo. Naquela época eu conseguia? Não. Cara, é muito fácil. Só que a juventude prefere ficar no Instagram, stalkeando, vendo videozinhos de TikTok e esquecendo que tem que estudar, aprender. O que eu vejo muito no mercado hoje, tá? Qual é os maiores problemas que eu encontro no mercado? É exatamente isso. A pessoa vai lá, aprendi, a AWS lançou uma ferramenta nova. Vou usar. Qual o conceito por trás disso? O cara não sabe. Eu estou vendo muita gente usar Spark para processar pequenas quantidades de dados. E também estou vendo ao contrário. O cara que tem uma puta quantidade de dados trocando o Spark por Python, por Pandas. Só que não se tocou que o Pandas vai até 2 GB e a empresa dele processa 1 terabyte de dado. Vai ter problema? Vai dar problema, porque ele não entendeu o conceito por trás da ferramenta. Simplesmente, Spark é bonitinho, vamos usar. Não, para que ele serve? Estou gastando muito com Spark, troca para Pandas. Não, peraí, não é o Spark o problema é a sua infraestrutura que está bombando e você não precisa daquela infraestrutura tão forte. Então, assim, a gente tem que começar a olhar o conceito por trás das ferramentas, tá? Esses cursos de atualização que eu estou fazendo na AWS, ele mostra muito o conceito por trás das coisas. Aí, quando eu conversar com a galera da própria ferramenta da AWS, eles falam assim, nossa, mas ela faz isso? Mas você não usa ela há 4 anos? Como é que você não sabe? Usa! Não estudou sobre ela. Então, assim, você tem que olhar a ferramenta e ir a fundo dos conceitos. Então, alguém tem mais alguma dúvida ou não? Não? Então, foi isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Só deixar umas dicas para vocês aqui, ó. Leitura. Cara, olha esse livro aqui. Olhem ele um pouco, porque o que eu encontro nas empresas é muita galera falando assim, cara, a empresa não olha para minha carreira. Não, a carreira é sua. Você acabou de falar, a empresa não olha para minha carreira. Se ela não olha, quem tem que olhar é você. Então, leia esse livro, você vai mudar a sua mente. Network. Converse muito e encontre as pessoas. Tá respondendo, continua respondendo a sua pergunta. Network. Tá? Eu vou em eventos de tecnologias direto. Então, vai em eventos. Para ir em eventos, tem um site legal lá, do meu amigo Pokémon, que mostra muito fala muito de muitos eventos no mercado. Então, obrigada, Alexandre. Obrigado, foi muito boa a palestra. Obrigada, pessoal do online, por ter participado também.